Ótimo. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que vício é tudo aquilo que eu faço repetidamente, constantemente, sem controle e que me gera uma recompensa imediata. E muitas vezes essa palavra recompensa é meio complicada, porque muitas vezes isso aí é negativo, mas ela gera aquela recompensa dentro de mim e eu preciso disso, não é? Então vício é tudo aquilo que eu faço constantemente, repetidamente, sem controle e que me gera recompensa imediata para saciar um desejo. Vou repetir, escreve isso aí, você precisa escrever esse negócio. Escreve isso aí, gente. Olha só, vício é tudo que eu faço repetidamente, constantemente, sem controle. Tá ouvindo? Sem controle. Tá anotando aí? Sem controle. E que me gere recompensa imediata para saciar o meu desejo. O que você está falando aí? Querido, você lembra de situações na sua própria vida em que você não consegue controlar? Você consegue pensar agora, quero que você faça isso agora, pense em situações que você tenta controlar e não consegue, não é? Algumas pessoas, elas têm um vício com o álcool, têm um vício com cigarro, com drogas, não é? Mas também existe aí uma necessidade fisiológica até dos vícios emocionais, que causam diretamente dependência. Então pensa aí, várias dependências que você está vivendo são dependências que te levam à escravidão, te levam a você não mais controlar a tua vida, é o vício que te controla. Então toda situação gera um gatilho que você vai querer fugir. Para onde você foge? Você foge pro teu vício. Então escuta, duas situações que eu tenho trabalhado com pessoas e tenho visto acontecer, que as pessoas que sempre estão viciadas em não dar certo. Já viu gente assim? Isso é um vício emocional. Ela está viciada em não dar certo. Ela está viciada em ser criticada. Ela está viciada em ser perseguida. E tudo que acontece ela está perseguida. Porque aquilo traz uma segurança. Que na verdade lá no passado ela sofreu isso. Ela só está repetindo o modelo. Não é? E às vezes ela foi perseguida e agora ela casa com um perseguidor. Ela foi manipulada e agora ela começa a casar, se relacionar com um manipulador. E sabe o que acontece diante disso aí, gente? É o que acontece. Essa pessoa é tão doente emocionalmente, que ela é tão viciada, que ela vai fazer com que o outro persiga ela. Porque isso dá prazer para ela. E, inconscientemente, isso gera dentro dela, não é? Dentro dos seus hormônios, e isso é diretamente ligado, ela libera hormônios que vai fazer com que ela tenha que ser perseguida. Então ela casa com um homem que persegue, que manipula. E aí o que acontece? Ela foi manipulada a vida inteira e agora ela precisa ser manipulada. Então ela vai fazer atitudes, ela vai ter atitudes que levem a outra pessoa a manipulá-la. Rapaz, o que você está falando? Exatamente isso. Exatamente isso. Então escute, olha só. Quando nós buscamos reproduzir atitudes que fazem nosso corpo produzir químicas, não é? Que são as emoções negativas, que levam às emoções negativas, a gente começa a perceber que a gente não mais controla a vida. Porque Deus, Ele fez as nossas emoções para serem sentidas e não para nos escravizar. Deus, Ele criou nós como seres humanos com uma alma, não para as emoções, os sentimentos dominarem a nossa vida, mas para que a gente possa viver de maneira agradável. Então, tem pessoas que são dominadas pelas emoções, tem pessoas que estão cegas por causa da visão, da emoção. Outras pessoas foram roubadas seu futuro, roubadas seu presente, estão sendo roubadas hoje e são viciadas no passado, são viciadas, né, aprisionadas no passado hoje. Outras pessoas que não conseguem ter energia na vida. Por que elas não conseguem ter energia na vida? Porque elas só vivem numa situação de tristeza, onde não produz cortisol, que é o hormônio do estresse, e essas pessoas, elas não têm prazer, mas elas sempre são depressivas, elas estão desanimadas, elas não conseguem, elas não têm ação, elas não têm atitude, elas não fazem nada. Gente, quando nós tornamos as nossas emoções para nos roubar, para nos cegar, para apagar o nosso futuro, para não deixar a gente crescer, para não deixar a gente avançar. Não avança na família, não avança profissionalmente, não avança nos relacionamentos, é sozinho. Sabe essa pessoa que só vive sozinho? Sozinho. Ninguém consegue se aproximar dela, ninguém consegue estar perto dela porque ela é uma pessoa cheia de vícios emocionais. E o que acontece? Quando você começa a entrar nesse mundo, quando você começa a criar, porque é você mesmo que cria, não é? Então,
as emoções começam a se tornar tóxicas. E as emoções tóxicas levam você a vivenciar vícios, onde você acaba não controlando mais, mas isso começa a controlar você. E controlar de tal maneira que te leva a ter problemas sérios na sua vida. Você entendeu isso? Então olha só, todos nós, posso afirmar isso, todos nós temos algum vício. E também temos vícios emocionais em alguma situação. Talvez uns em maior escala, outros em menor escala, mas todos nós começamos a entender que somos viciados e precisamos desenvolver uma inteligência emocional e uma inteligência espiritual para que a gente consiga vencer esse problema dos vícios, para que a gente possa romper esses vícios. E eu vou explicar para você hoje como se formam esses vícios e como você vai poder vencer esses vícios. Existem pessoas que são viciadas. Agora, vamos lá, pessoal, vamos conhecer quais são os vícios então. Olha só, existem pessoas que são viciadas em problemas. Elas sempre querem um problema. Pessoas que procuram uma diversidade mesmo quando tudo está bem. Você já viu pessoas assim? Está tudo bem, a família está bem, ela tem que arrumar um problema. Está tudo ótimo, está tudo tranquilo, ela vai ter que arrumar um problema. E aí o que acontece? Briga a família, todo mundo se divide, ou no trabalho, está tudo bem, está tudo caminhando, mas ele vai sempre arrumar um problema para que ele não consiga avançar. Outra coisa, não é? Diante dos problemas, o corpo ele produz uma coisa chamada cortisol. Então, o vício é satisfeito até começar novamente todo o processo. Ao procurar outro problema, gerar estresse é produzir cortisol. E quando você tem muito cortisol, isso te leva a uma atitude muito complicada. Tá entendendo? É questão de fisiológica, é questão fisiológica, é teu corpo. É você que produz isso. Isso é questão hormonal, tá bom? É dentro de você que isso acontece. Você começa a produzir esse tipo de atitude. E isso te leva para longe. Te leva para não acreditar nas pessoas. Te leva para não conseguir avançar. Escute, olha só. Curar nossas emoções implica em preparar-nos para ficar livre dessas emoções tóxicas, desses vícios emocionais, não é? Olha só, nós podemos encontrar em cada emoção um verdadeiro significado. Nós podemos, por exemplo, sentir raiva. Sim, claro, normal, quando nós somos enganados. Mas não é sadio sair quebrando tudo. Aí, tem gente, qualquer coisa que acontece, quebra tudo. É ou não é? Você é essa pessoa. Qualquer coisa que acontece, vai quebrar a casa, quebra, depois tem que comprar tudo de novo, irmão. Não adianta nada você quebrar tudo. Para de ser assim, não é? Eu já fui desse jeito. Eu me lembro que eu fui jogar tênis e eu quebrei a raquete. Fiquei tão nervoso porque eu errei e eu quebrei a raquete. Depois, como é que ia jogar? Não podia jogar e gastei uma grana para comprar outra raquete. Olha só, uma atitude insana. E tem pessoas que são viciadas nisso. Qualquer coisa que acontece, quebra a casa. Qualquer coisa que acontece, quer bater no outro. Qualquer coisa que acontece, vira um monstro. Por que esse monstro? Porque ela é rejeitada. Ela foi rejeitada quando criança. E porque ela foi rejeitada como criança, então ela vai ser viciada em virar monstro. Quando acontece qualquer gatilho, ela vira um monstro, não é? Ela ofende, ela persegue, ela vai matar, ela vai separar, e totalmente sem pensar. Atitude totalmente complicada, isso é vício emocional. Mas, gente, eu estou falando aqui do outro lado também. E eu quero que você tenha bem claro na sua mente a Bela e a Fera. Eu falei sobre a Fera agora, mas a Bela ela fica quietinha. Ela é a Marte, ela é a coitadinha. Paulo Vieira, ele fala sobre o monstro e o Marte. Não é? E eu estou trazendo aqui, que eu acho que caracteriza melhor a Bela e a Fera. Então a Bela é aquela que resolve o problema de todo mundo e ninguém ajuda ela, não deixa ninguém ajudar. Ela é aquela pessoa que leva o peso, que quer recarregar o problema de todo mundo nas costas e ela não resolve o problema dela e ninguém resolve. Essa é a realidade. Então você pode ter raiva, pode passar por uma situação de raiva, a Bíblia diz irai-vos, melhor, irai-vos, raivos não, pô, aí fica forte. Irai-vos, mas não pequeis. Então há um momento de ira que é possível. O que não pode acontecer é o pecado. E quando acontece o pecado? Quando você começa a direcionar essa raiva para alguém e não para o problema. Tá entendendo? Quando você começa a direcionar a raiva para a pessoa e quer matar a pessoa, quer fazer, então aí começa o pecado. Quando isso começa aqui dentro da tua mente, tá entendendo? Você coloca isso na tua cabeça e agora você vai matar, você vai pegar porque você virou um monstro. Ou então o contrário, você virou a Bela. Não é? Você virou aquela coitadinha, aquela que todo mundo vai ter que ter pena, aquela que sempre ajuda todo mundo e ninguém me ajuda. Peraí, gente, não funciona assim.
Não é? Isso não funciona desse jeito. Vamos em frente, pessoal. Olha só. Então é normal você sentir ira? Sim, se irá, sim, mas você não pode pecar. É isso que a palavra de Deus diz. Se alguém mentiu para você, é natural que você sinta desconfiança. Mas que você viva ressentido? Isso é normal? Claro que não. Você já foi escravizado aí. Você já entrou num gatilho emocional e agora você vive ressentido. E esse ressentimento vai atingir as pessoas que você mais ama. Você está entendendo? Então vamos encontrar dentro das nossas emoções um verdadeiro significado que seja saudável. Mas a gente tem a tendência de sempre direcionar para as coisas negativas. Sempre olhar para aquilo que é negativo. Por que isso? Bispo, por que isso? Porque você tem traumas. Você tem traumas, rejeição, você foi abandonado, você foi exigido demais, você foi agredido, disseram para você que você não presta, que você não vale nada, que você nunca vai ser nada, que você nunca vai ter dinheiro. E você não percebe, mas você traz isso para a tua vida, e quando você tem que ganhar dinheiro, você não consegue ganhar. Quando você quer fazer um curso, você não consegue. Começa um curso, termina, começa um curso, não termina, e faz milhares de coisas, não sai do lugar, e eu vou ser rico, mas a tua cabeça é de pobre, a tua cabeça é de aquela pessoa que ficou parada lá atrás, tua vida está parada, você é uma criança, quando tem que agir diante das situações, vira criança. Por quê? Porque a tua vida parou quando você tinha 12 anos, quando você tinha 6 anos, a tua mãe falou uma coisa, teu pai falou uma coisa, que te amarrou, que te prendeu. A tua professora, o coleguinha da escola, alguém falou uma coisa para você que aquilo matou você e você está morto até hoje, está vivendo morto. É possível alguém viver morto, bispo? Sim, é possível. E é isso que as pessoas carregam e não resolvem. Por quê? Porque elas não pedem ajuda. Eu falei ontem e antes de ontem sobre uma coisa chamada orgulho. E a Bíblia fala que orgulho é pecado. Deus abate o orgulhoso, quebra. Deus humilha o orgulhoso. Por quê? Você não pede ajuda, você não pede perdão, você é prepotente, você é arrogante, você se coloca numa posição de que você sabe tudo. Que é isso, gente? Isso são feridas emocionais, você só está repetindo uma situação que está lá atrás. Você está entendendo, pessoal? É isso que está acontecendo. Pessoas que não conseguem permanecer num relacionamento. Sabe por quê? Porque foi traído lá quando criança. Sua mãe escolheu seu irmão, porque meu irmão foi escolhido, meu irmão era o melhor, e você vive até hoje assim achando que não tem a perspectiva de merecer nada, você só merece ser derrotado, ser falido, você só merece estar nessa vida parada. Para, irmão, que isso aí? Tira isso da tua cabeça, isso é um vício emocional. Tem gente que é viciada em ser miserável. Ontem eu estava falando, e o pessoal até mandou mensagem aqui para mim, né? Ontem eu estava falando uma coisa interessante. Sabe o que eu estava falando ontem, gente? Que existem pessoas, você vai falar, pô, não é possível que tenha pessoas que reajam assim, sim, mas, gente, são pessoas que foram assaltadas, foram sequestradas emocionalmente. São pessoas que não conseguem, elas sempre vão estar naquela posição ou de monstro, ou de fera, ou de bela, que seria aquela, coitadinha, eu resolvo todo mundo, eu ajudo, eu sou, ninguém me ajuda, mas eu ajudo todo mundo, eu sou assim. São pessoas que estão assim vivenciando esses pesos dentro da sua alma, que ela não consegue avançar. Eu estava falando sobre isso ontem. E muitas pessoas falaram, sou eu. Outra live que eu estava fazendo, uma moça falou assim, bispo, é isso aí, doutor, eu fui abusada sexualmente. E eu gerei no meu coração uma ansiedade tão grande que eu não conseguia avançar. Tua vida está parada lá atrás. Por que a tua vida está parada lá atrás? Por quê? Porque você é arrogante. Porque você, ao invés de tomar uma decisão de mudança e de buscar a saída, não, você está vivendo do passado. Me feriram. Me mataram, ninguém me entende. Eu sou um coitado, eu vou fugir. Ou foge ou nega. Não tenho nada, está cheio de problema. Ou então foge. E aí, não consegue dar certo na vida, não consegue dar certo nos relacionamentos, começa a manipular e ser manipulado, começa a jogar peso e acha que todo mundo é culpado. E você? Eu vou te dizer uma coisa, posso falar? Posso falar? O problema não são as pessoas, o problema é você. Você tem que tomar uma atitude. Você é responsável pela tua vida. Se você chegou até aqui, você aceitou. Agora, para de colocar a culpa nos outros e para de viver traumas do passado, porque você não vai avançar nunca. Você está preso, você está angustiado, você não avança, você não cresce profissionalmente, você não cresce espiritualmente. Não, eu vou. Não tem planejamento, não tem alvo, não sabe para onde vai.
Vamos continuar aqui? Olha só, há pessoas que são viciadas em confusão, em briga. Qualquer coisa que acontece, briga. Pessoas que são viciadas em solidão. É possível, claro. Pessoas que são viciadas em perder dinheiro. Eu tenho visto isso aí. Pessoas, ela vai. Pronto, começa tudo errado. Volta a estaca zero. Aí vai. Relacionamento, mesma coisa. Não é? Tem pessoas que começam um relacionamento e não conseguem avançar. E começa sempre, já sabe que vai dar problema, mas ela precisa desse problema, porque ela se sente tão nada. Ela se sente tão nada que sabe o que acontece? Ela começa, alguém amou, alguém olhou para ela, alguém aceitou ela. Então ela se sente tão nada que ela aceita qualquer lixo. E olha, escute uma coisa, vou falar, hein? Posso falar não? Vou falar. Escuta. Olha só. Tem gente que atrai lixo. É tão lixo que atrai lixo, só atrai lixo. Depois fica desesperado atrás para resolver o problema do lixo. Então o que acontece? Essa pessoa, ela se sente tão menos, ela acha que todo mundo pensa que ela não é nada. Só ela que pensa isso, na verdade. Porque quando você tem essa crença sobre você, você não cresce. Não cresce no teu relacionamento. Quem é que vai amar alguém que não é nada? Então o que vai acontecer? Os abutres vão começar a chegar. Porque tu é carniça, ouviu? Tu é carniça. E quem é carniça, os abutres estão em cima. Então o que acontece? Se relaciona com homem casado, não é? Não arruma emprego, está mudando de emprego todo dia. Diz que vai crescer e não cresce. Diz que vai melhorar e não melhora. Por quê? Por causa da tua vida emocional, tu só está atraindo abutre. Tu é carniça. Mas hoje eu quero dizer para você, eu tenho notícia boa para você. Eu não estou aqui para te dar notícia ruim. Eu estou aqui para desafiar você e dizer que você pode parar de ser carniça. Você pode parar e manda esses abutres longe de você, se levanta, desperta, para de ser viciado em solidão, para de ser viciado em problema, para de ser viciado em perder dinheiro, em não dar certo, para de ser viciado que está achando que todo mundo está te perseguindo, estão me perseguindo. Para com isso, gente. Não é isso que Deus preparou para você. Escuta, sentir decepção é natural, mas você não pode viver sem confiar em ninguém. Eu não confio em ninguém, Isso é problema da tua alma. Porque você precisa de pessoas. Não dá para viver sem pessoas. Está entendendo o que eu estou dizendo? Olha só. Sentir decepção é natural, mas não confiar mais em ninguém. Isso é emoção tóxica, isso é doença. Isso é gatilho. Não é? Se você foi amado, não foi amado, agora você vai sentir rejeição. Normal você sentir rejeição. Agora o problema é quando você procura viver rejeitado. E quando você vive rejeitado, não sabe falar não. Não sabe amar e ser amado, não consegue dar um abraço a ninguém, não consegue se aproximar das pessoas, sempre desconfia de todo mundo, sempre acha que todo mundo está perseguindo você, é pegajoso. Está ouvindo? Isso é características da rejeição, não é? Orgulhoso, não pede perdão, não pede ajuda, não aceita que ninguém chegue perto para ajudar. É isso aí que acontece. Escute aí, ao ser humilhado, você pode sentir vergonha, mas você não pode deixar essa situação ir para o pessoal ao ponto de achar que você é aquilo que todo mundo está falando. Mas sabe de onde vem isso? Da tua infância, quando teu pai te humilhava, te batia na cara. E você não consegue avançar. Por que você não consegue avançar? Porque você está parado naquela idade lá. Então você sempre acha que vai ser humilhado. Você sempre acha que não é ninguém. Você sempre acha que as pessoas estão indo contra você, que ninguém te ama, ninguém te quer, você está sozinho. Você sempre acha que você é um Marte. Você sempre acha que você é a Bela. E é isso que você não avança. É hora de romper isso aí. Você tem que ser líder das suas emoções, da tua vida. Vamos em frente? Olha só. Há viciados em ser abandonado, em ser traído. Quem foi traído sempre está achando que vai continuar sendo traído. Se não resolver isso, não vai se relacionar com qualquer um, vai achar que está sendo traído. Né? Todo momento está sendo traído, está sendo trocado. É rejeição, está sendo trocado. Então vai achar que sempre as pessoas estão... Eu já atendi pessoas assim, que vivem num ciúme exagerado, que elas se sentem tão pequena, porque é insegurança, ciúme, ela se sente tão pequena, que ela acha que o outro é melhor que ela, e ele vai largar, mais cedo ou mais tarde vai largar. Então o que acontece? Eu preciso colocar grades de proteção. O nome disso é ciúme, isso mata o outro. Isso arrebenta, rouba a personalidade. Isso faz o outro ser quem ele não é. Acreditar em coisas que ele não acredita. Isso é que o ciúme faz. Ciúme nunca ajudou ninguém. Eu estou falando sobre o ciúme doentio. É isso que eu estou falando. Escuta aí. Tem mais.
Escuta aí. Tem gente que ele sempre está vivendo numa situação e ele se alimenta daquele problema, não é? Ele se alimenta de falar mal, ele se alimenta de que as pessoas digam coitadinho, ele se alimenta das mentiras que ele fala, e tem gente viciada em mentira, viciado em ansiedade, em medo, não é assim? Escuta aí, são emoções. Para cada variação emocional, para cada situação emocional e sentimental, os hormônios e neurohormônios começam a se manifestar, a gente começa a liberar isso na nossa mente, ok? Na nossa mente, no nosso corpo, ele começa a liberar esse tipo de coisa. E quando nós liberamos esse tipo de coisa, então vem aquele sentimento do prazer. Olha aqui, eu vou ler o que Paulo Vieira disse. Eu achei interessante isso, olha. Ele diz assim: para cada variação emocional e sentimental, existe uma combinação de hormônios e neurohormônios. O vício te leva a buscar nas pessoas o que você sofreu, não é? Se você foi humilhado, você casa com um homem que vai te humilhar. Isso serve para abandono. Mulher que casa com 4 homens, e os 4 homens, eu atendi essa pessoa, 4 homens bêbados. E aí, conversando com ela, sabe o que ela me disse? Ela disse o seguinte, que o pai dela era bêbado. E a mãe dela não conseguia resolver. Então ela começou a achar que ela ia resolver o problema desses homens. Então ela casou com o primeiro, bêbado, problema de álcool, seríssimo, separou. Foi pro segundo, falhou, né? Ela tem que resolver o pai dela, ela tem que resolver o problema do pai dela. Então vai pro segundo. Por terceiro, ela tem que salvar o pai dela, ela tem que resolver o pai dela. E ela não consegue, vai pro quarto. Eu a encontrei quando ela estava separando do quarto. Tá ouvindo? 4 homens e os 4 com os mesmos problemas. O problema não está nos homens, claro estão, mas o problema não está nos homens, está nela. Porque ela não consegue avançar. E por que ela não avança, gente? Eu vou dizer para você por que ela não avança. Porque o problema é que ela quer resolver o problema do pai dela. Ela tem dificuldade. Eu atendi uma mulher que ela tinha problema com o chefe dela. Ela só falava mal do chefe, ela brigava ela falava, arrebentava nas sessões sobre esse chefe. E eu comecei a aplicar um aconselhamento, esse aconselhamento sistêmico que nós estamos criando aqui, para tratar primeiro você aconselhando a mim. Esse é o curso. O que aconteceu é que essa moça só falava, 3 sessões, só falava do chefe. E aí eu fiquei pensando, peraí, o chefe, ele é a referência masculina, ele é a referência de autoridade, não é? O chefe, ele está numa posição e ele é homem. Aí eu pensei, qual é a primeira referência que essa mulher tem? O pai. Eu falei, essa mulher tem problema com o pai. Pode ter certeza, ela tem problema com o pai. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, querida, vamos fazer o seguinte, não vamos falar mais do seu chefe. Nós vamos falar agora de você e seu pai. Ela disse, não tem nada a ver meu pai, eu não quero saber meu pai, eu quero falar do chefe. Não. Vamos deixar o chefe aqui do lado e vamos falar sobre o seu pai. E aí quando ela respirou fundo, sabe o que aconteceu? Ela começou a chorar. Sabe por que ela começou a chorar? Porque ela tinha um problema seríssimo com o pai não resolvido. Na 4ª sessão isso aconteceu. Depois da 4ª sessão ela não falava mais no chefe, ela só falava no pai. E aí nós começamos um processo de cura com relação ao pai. E sabe o que aconteceu? Essa mulher ficou curada, não falava mais no chefe. E na 7ª sessão, sabe o que ela me disse? Ela me disse o seguinte, eu vou conversar com meu chefe, vou pedir perdão para ele. Rapaz, que cura é essa? Caiu o orgulho. Caiu, é isso que eu estou falando, gente. Essa mulher foi totalmente transformada, foi liberta. E ela foi até o chefe, pediu perdão para o chefe. Falou, chefe, me perdoe. Resolveu o problema, resolveu não é o problema do chefe. Esse problema não era do chefe, esse problema não era do mundo, esse problema não era da mãe e do pai dela. O problema era dela. E ela estava carregando isso. Vou te contar mais uma. Eu atendi uma mulher, dentro dessa proposta do aconselhamento sistêmico, eu atendi uma mulher linda, Miss, linda, imagina uma mulher, pensa numa mulher linda, mais linda ainda. E essa mulher, a pastora está reclamando aqui que eu estou falando que a mulher é linda. Olha só, essa mulher, ela pedia que Deus desse uma outra mulher para o marido dela. Ela queria ser traída, ela orava, ela pedia para Deus mandar alguém para ele ir embora, para ele satisfazer e ser feliz, porque não ia nunca ser feliz com ela. Rapaz, que isso? Ela se achava feia, ela se achava nada, ela achava angustiada, ela vivia assim, não tinha relacionamento sexual com o marido, não é? Vivia num tempo de tristeza, já estava querendo se separar. E eu cheguei a atender essa mulher. E quando eu comecei a atender essa mulher, a primeira coisa que eu percebi é que ela tinha um problema com o pai, porque o pai traiu a mãe muitas vezes.
E eu pude conhecer esse pai e essa mãe. E a mãe já tinha perdoado, mas ela não perdoou o pai. Então o que acontece? Ela precisa resolver o problema do pai, e aí joga tudo em cima do marido, começa a trazer problemas no relacionamento, começa a viver, ser uma outra pessoa que ela não é. Ela transferiu tudo para o marido agora. Então o marido tem que ir embora. O marido tem que ser feliz e nunca vai ser feliz com ela. Aquela mulher teve uma cura tão grande, chorou demais. Ela foi totalmente restaurada. À noite, nós fomos fazer um trabalho de vários dias. No último dia à noite, esse marido veio falar comigo e falou: rapaz, o que aconteceu com a minha mulher? O que você fez com a minha mulher? Fiquei até assustado. Pensei que tinha acontecido alguma coisa com ela. E ele falou: rapaz, minha mulher é outra pessoa. Minha mulher hoje é outra pessoa. Por quê? Porque ela resolveu o problema do pai. Entendeu? E a transferência foi cortada. E agora ela pode ser feliz com o marido. Forte isso, hein? Tá bom? Para você aí. Se você está vivendo assim, é hora de resolver isso. Às vezes é com o pai, é com o irmão, é com alguém que te abusou sexualmente. E você está parado lá atrás, abusado sexualmente, e não consegue avançar, não consegue crescer, não se sente merecedor, está sempre achando que estão te perseguindo. Vício emocional, o nome disso. Tá vendo? Vamos em frente, pessoal. Vamos lá. Ok? Se você quer melhorar profissionalmente, se você quer mudar a história da tua vida, por que você não está chamando coach? Por que você não está chamando outro tipo de... Porque eu estou chamando aconselhamento sistêmico, porque eu sou doutor em aconselhamento sistêmico. Não é? Na verdade, aconselhamento. E escuta uma coisa. O aconselhamento, ele tem algo que o coach não tem. Algo que a psicologia não tem. A bispo, é isso aí. Ele tem algo que o coach não tem, que a psicologia não tem, ok? E qualquer outro tipo de atividade aqui nesse mundo não tem. Sabe por quê? Porque o aconselhamento tem a questão espiritual, e nós vamos trabalhar com a questão espiritual, porque tudo começa numa questão espiritual. O aconselhamento muda a tua vida espiritual, é isso que você precisa mudar. Tem gente que vai para o curso de coach, resolve um problema, mas não resolve tudo. E se você perceber, os próprios coaches hoje estão dizendo que precisa da questão espiritual, precisa da questão espiritual. Livros e mais livros, psicólogos, todas as pessoas dizendo precisa da questão espiritual. Quem vive recomeçando pode estar viciado em fazer isso sempre. Outro vício emocional. Eu vou repetir isso. Tem gente que está sempre recomeçando. Por quê? Porque não dá certo. Ele vai até certo momento, tem que recomeçar. No casamento ele tem que recomeçar. Na vida ele tem que recomeçar. Profissionalmente ele tem que recomeçar. Ele vai indo bem. Nossa, eu estava indo tão bem. Eu estava até conversando com uma pessoa há um tempo atrás sobre essa questão. A pessoa vai tão bem, chega lá, volta, tudo ao começo de novo. Joga tudo fora por causa da sua vida emocional. Está ouvindo? Essas pessoas precisam de ajuda. E precisa entender que isso é um vício, repetidamente você está levando isso, repetidamente você está satisfazendo uma coisa dentro de você que está te matando, que está te arrebentando, você está sempre começando. Por que você está sempre começando? Porque você não consegue se manter, porque a tua vida emocional está te levando na terra, no chão, não deixa você avançar. Porque você tem problemas mal resolvidos. Enquanto Moisés não resolveu os problemas do passado, ele estava falando: Deus, não vão acreditar em mim, não vão acreditar em ti, não vão acreditar que o Senhor me apareceu, não vão acreditar em mim, manda quem tu quer mandar que eu não vou, manda quem quiser, crenças limitantes, né? Crenças limitantes o tempo todo, e Deus falando: eu estarei contigo, tu vai libertar o povo, tu vai adorar nesse monte, eu vou fazer milagres na tua vida, você vai fazer, eu vou colocar Arão, e ele não consegue acreditar e avançar, não consegue ir para a vitória. Aqui está o segredo, gente. Por que você não consegue ir para a vitória? Que você está amarrado no passado, que vive no passado não vai viver de presente e futuro. Não vai ser vitorioso no futuro. Moisés não conseguia avançar, por quê? Porque estava amarrado na morte do egípcio, porque estava preso ao Egito. O Egito, ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Eita! Está ouvindo? Ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Você saiu do lugar da tua casa, da mãe do teu pai, mas olha, tua mãe e teu pai estão dentro de você. Você está dentro do sequestro emocional, está dentro do cativeiro ainda. Você está angustiado. Por quê? Por quê? Porque você está preso lá atrás. E hoje não dá certo. Nada dá certo. Se sente rejeitado, se sente abandonado, qualquer coisa já leva o pessoal. Não é? É abandonado. Se foi abandonado e começa. E o problema é que você vai começar a abandonar. Abandonar a si mesmo, abandonar os outros também. E nunca consegue crescer. Então, olha só. Quem vive começando pode ter, recomeçando, sempre
né, pode ser viciado, porque está se repetindo toda hora. Cai e levanta, constantemente, provocando uma autossabotagem. Aí começa, a autossabotagem, começa essas explicações malditas que a gente dá para dar desculpa. Você sabe como é que é isso? Aquela ideia, não, mas é assim mesmo, olha o governo como está, olha o coronavírus, olha a situação, ninguém consegue, eu vou conseguir. Isso é autossabotagem. É que você não foi competente, que você não pediu ajuda, que você foi arrogante, você se posicionou colocou numa posição onde você era o tudo, você era Deus e você não é Deus. Vou falar de novo, posso falar? Você não é Deus e nunca vai ser. Tá vendo? É isso. Então escute aí, gente, chega de autossabotagem. Para manter esse vício, sabe o que você faz? Você começa a alimentar, você começa a trazer isso dentro do teu físico, do teu corpo, através dos teus hormônios. Você acostumou teu cérebro com aquilo, então você precisa daquele sofrimento. Eu preciso desse sofrimento, e só vive bem quando está com sofrimento. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus quer te libertar desses vícios. Deus não te criou para vícios. Está ouvindo? Isso é idolatria, maldição. Isso leva você para longe de Deus. Viu, Lilian? Um abraço. O que acontece? É que você aprendeu e viu teu pai começar 10.000 vezes a mesma coisa e você está vivendo a vida do teu pai. É que você viu tua mãe se relacionar com um monte de homem e tu está se relacionando com um monte de homem também, porque tu está repetindo a tua mãe. Tua mãe não foi feliz e você também não consegue ser feliz. Tá ouvindo? Opa! Que isso, gente? O que está acontecendo? O que está vendo? Você está amarrado, você está preso. Você precisa fazer o curso de aconselhamento. Vai ser pela internet, você não tem desculpa. Você precisa fazer esse curso de aconselhamento sistêmico, porque isso vai mudar a tua vida. Sistêmico, porque está ligado ao sistema que você tem, teu pai, tua mãe, teu filho, isso está ligado à tua vida toda. Você é esse sistema. Você carrega esse tipo de coisa na tua vida. E aí, tua mãe não foi feliz, tu também não vai ser. Mas não adianta ficar falando que não é, porque é. Está entendendo? Você precisa mudar totalmente. Aqueles que não se acham merecedores dos seus ganhos costumam trabalhar mais e ganhar menos a fim de manter o vício da não suficiência e da não recompensa. Eu vou ler de novo isso aqui porque isso aqui mexeu demais comigo. Aqueles que não se acham merecedores dos seus ganhos costumam trabalhar mais e ganhar menos. Por quê? Por que isso? Por que está acontecendo isso? Não é? São pessoas que colocaram uma mentalidade fixa. Lembra que eu falei antes de ontem? Que eu falei que o povo saiu do Egito, não é? Mas eles foram criados dentro de uma mentalidade escrava lá no Egito. E eles saíram do Egito e não conseguiam alcançar a terra prometida. Eles estavam na porta da terra prometida e não conseguiam entrar na terra prometida. E olha, eles disseram, a terra prometida mana leite e mel. É tremendo, é o melhor lugar do mundo, eu nunca vi um lugar desse. Olha, as coisas são tremendas ali, mas não é para nós. É aí que está o problema. Os teus vícios emocionais te levam a isso, a não alcançar a terra prometida, a não alcançar os lugares melhores que Deus tem para você, os melhores que Deus já preparou antemão para que você ande neles. Olha, você, nos teus vícios emocionais, não consegue avançar. Você chega na porta da vitória, do sucesso, do crescimento, e você volta e começa tudo de novo. É isso que eu estou falando, gente. Você é assim? Complicado demais. Complicado demais. Precisa haver mudança na sua vida, e a mudança tem que ser agora. A atitude tem que ser agora. Gente, como que a gente cria aí os nossos vícios emocionais? Vou mostrar para você esse papel, como é que se forma os vícios emocionais. Olha só, vamos devagar? Você está com papel e caneta aí? Se você entrou agora e não tem um papel e caneta, pega agora que você vai escrever isso que eu vou mostrar. Olha aqui, gente. Vou mostrar para você. Pega aí o papel e caneta. Primeira coisa, estímulos emocionais. Tá ouvindo? Como é que se forma o vício? Primeira coisa, estímulos emocionais. Tá vendo aqui? Então o que acontece? Você, quando criança, principalmente acontece quando criança, você aprende através dos estímulos.
O teu cérebro, ele precisa ser estimulado para que você aprenda, cresça, que você tome decisões, porque está sendo formado. As sinapses, aqui ó, os neurônios não se tocam, e aqui passa os neurotransmissores, e os estímulos vêm através desses neurotransmissores, formando o teu pensamento, organizando a tua mente. Quando há falta disso, você pode exercer aí problemas sérios. Então a primeira coisa, esses estímulos emocionais foram estímulos emocionais tóxicos. É aquele pai que sempre diz para o filho assim, você nasceu para não dar certo, você nunca vai ser rico, você não vai ser nada na sua vida. Não é? Ou então o pai abandonou total, o pai abandonou, a mãe abandonou, teve que viver sozinho, e aí tem aquele pensamento, eu não vou vencer, porque eu não sou suficiente, porque eu não mereço, meu pai, ai, ui, vou falar, hein, eu vou falar, gente, escuta, eu não mereço, não é? Eu não mereço, eu não sou digno. Por quê? Porque você foi abandonado, você foi rejeitado lá atrás. Então hoje você não pode ter uma vida melhor, hoje você não pode avançar, hoje você não pode ter nenhuma vida com Deus. E já tem de gente que não consegue nem sentir o amor de Deus. Está ouvindo? Não consegue sentir o amor de Deus. Por quê? Porque o pai nunca abraçou, porque o pai nunca chegou perto e disse eu te amo, porque o pai nunca demonstrou amor. Então a pessoa não consegue sentir o amor de Deus. Está ouvindo? Está entendendo? Qual é o estímulo que ela recebeu? Nenhum. O estímulo que ela recebeu foi de violência, de palavras duras, foi de humilhação, de exigência. Você tem que ser, você tem que ser. Esses são os estímulos que geram os vícios. Está entendendo? E a tua vida hoje não avança por causa desses vícios, porque o teu desejo é contra ti. Deus já falou isso, falando de Caim e Abel. Deus falou para Caim, o teu desejo vai ser contra você, cumpre a ti dominá-lo, você tem que dominar. Você criou desejos dentro do teu coração como Caim. Caim criou desejos malignos, desejo de matar o outro. Por quê? Porque ele não foi aceito, ele foi rejeitado por causa da oferta que ele trouxe. É assim que você foi rejeitado e agora você quer matar, você quer resolver o problema na tua força, você acha que é assim que funciona. Não, aqui ó, estímulos emocionais doentios. E cada um reage de um jeito. Aqui não estamos falando de matemática. Segunda coisa, ó aqui, exposição. Você ouviu? Exposição a emoções tóxicas. Você viu sua mãe chorar porque teu pai bateu nela. Você viu sua mãe ser abandonada e não ter o que comer. Eu atendi uma pessoa que ela não consegue ver a geladeira vazia. Sabe por quê? Porque ela passou fome. As coisas estragam na geladeira dela. Por que estragam? Porque quando ela vê um espacinho na geladeira, ela vai lá e compra e enche aquele espacinho. Como é o nome disso? Vício emocional. Ela tem que comprar toda hora, e trazer, porque ela não pode deixar, aquilo mata ela. Se ela vê um buraco na geladeira, ela fica desesperada. Tá ouvindo? E como é que ela aprendeu? Ela aprendeu a entender que ela não vive mais naquele tempo, as coisas mudaram. As coisas não são mais a mesma. Isso não significa ela não ter comida. Peraí, a geladeira está cheia, só tem um espacinho, mas a pessoa não consegue ver isso. Tá entendendo? Então, gente, olha aqui. Segundo passo, exposição. Ok? Exposição a emoções tóxicas. Você viu sua mãe brigando com seu pai o tempo todo, seu pai brigando com a sua mãe o tempo todo. Você viu a humilhação e você foi humilhado. Você sentiu aquilo, você foi exposto àquilo, não é? Você viu situações onde seus pais perderam tudo. É isso aí. Você só reproduz hoje. Tá vindo? Vamos para o terceiro? Olha só, terceiro quais são? Feridas emocionais. Esses dois geraram em você, é uma consequência aqui, essas dois geraram em você feridas emocionais. Na alma, tatuaram a tua alma. Tá entendendo? E por que tatuaram sua alma? Porque é assim que a gente vai sendo formado. A gente não estava preparado, era criança ainda. E gente, escuta uma coisa que eu tenho dito aqui. Não coloque culpa em ninguém. Quem busca culpado não acha solução.
Você está buscando culpado até hoje, não resolveu nada o teu problema. Então para de buscar culpado, começa a achar a solução. Pô, busca a solução, busca ajuda, busca esse curso de aconselhamento sistêmico que eu vou falar aqui no final e você vai ser abençoado. Nós vamos ter um preço super especial. Eu estou falando, um curso desse custa 3, 4, 5 mil reais em São Paulo. Não existe esse curso. Por quê? Porque nós vamos trabalhar o emocional e o espiritual. Coach nenhum faz isso. Não existe isso. Tá bom? Olha o Caio falando aqui, ó. Estamos finalizando os últimos detalhes, logo, logo está tudo pronto. É isso aí, Caio, vamos arrebentar. Gente, feridas emocionais é o próximo passo, tá joia? Então como é que se forma? Você que ligou agora, Bianca, olha, escuta agora. Você que está entrando agora, nós estamos falando sobre vícios emocionais. Como é que se forma o vício? Estímulos emocionais doentios, negativos, exposição, emoções tóxicas, não é? Feridas emocionais, não é? Causou essa ferida emocional no teu coração. Depois de feridas emocionais, você vai ter agora gatilhos. Tá ouvindo o que é gatilho? Gatilhos. E esses gatilhos te levam diretamente a... É como um start, não é? Qualquer coisa, situação, esse gatilho aciona dentro das tuas feridas emocionais. Explica o que é gatilho. Então, o gatilho emocional é aquele start. O gatilho emocional é aquela situação que você está vivendo a partir da ferida emocional, está lá dentro, está quietinho. De repente, é como se colocasse o dedo, é como acionasse, acionasse. Dispara. Dispara algo dentro de você. Dispara aquela raiva que você sentiu do seu pai lá. Dispara aquela raiva que você sentiu do seu abusador. Dispara aquela situação, aquele sentimento de não dar certo e de não se sentir como que valorizado, que você merece, merecimento, de sentir que você pode avançar, que você pode alcançar. Já vem esse sentimento que te amarra, que te quebra. Boa essa palavra. Impulsos emocionais. Que te levam e você não controla. Por isso vira vício. Você não controla. E daqui a pouco você sempre tem a mesma coisa, você repete, porque isso gera dentro de você supre uma coisa dentro de você, no teu cérebro, porque está acostumado. Eu não vou ter tempo de falar aqui, mas eu queria falar sobre a questão da neurociência. Eu queria falar sobre os hormônios para você. Pra você entender que nossos hormônios têm efeito diretamente nisso. É o ambiente. Claro, o ambiente, eu estou falando sobre práticas, comportamentos, os ambientes, mas também a questão fisiológica.